que inclusive vão defender que aquilo que era feito antigamente estava correto. Sim. Não só isso. Tem uma parte positiva? Tem, no Muita catolicismo. calma nessa Eles hora. Aquilo que aceitam. era feito antigamente estava correto. Tem gente que fala. Inquisição. Tem gente que Inquisição, a defende perseguição, a Você tá porque a brincando? pessoa era Tem herege, gente ela que tava fala falando. hoje? Sim, É mesmo? tem, mano. Tá Tem. brincando. Não tô, não. Já vieram Seria convidados aqui que A Inquisição foi top. Inquisição foi top. Torturar as legal. Eu falo, pessoas. você tá que falando contra a deveria ter palavra de matado Deus. mais pessoas. Tinha que ter e matado tal. mais gente. Eles falam, você tá falando contra a palavra de Deus. O Alberto não tá acreditando. Não tô Tem, acreditando. cara. Não, imagina os espanhóis vindo aqui na América Central, as brutalidades que fizeram com os ameríndios, com os índios aqui, em nome de Deus, pra catequizar. Cara, os caras cortavam a mão da galera, Mas você é botavam louco, fogo na mano. galera viva, assim. Caraca, e É. a galera hoje acha que isso tá... Mas você sabe que no era pra ser futebol, assim mesmo, né? no futebol que você deu o exemplo, o pessoal também não sai matando, fazendo um monte de coisa, abusando da galera. Porque é outro tipo, grupo, né? Por causa do outro grupo. É. A religião e o futebol levam essa questão de violência. Por E a causa da política também. crença deles. A Isso é política uma coisa também. interessante. Política, religião e futebol, você se identifica com o grupo, cara, e é difícil você mudar com o grupo e você realmente incorpora os mitos daquele grupo. É. Cara, Essa mas que é- assim, Você essa que defende com esse que é o unhas e dentes, foda, cara. a ponto de achar que a pessoa tem que morrer porque É ela foda. não concorda, velho. agora, cara, Mas posso... desses três, só pra dar um. Não, claro. Desses três, eu acho que o pior de todos é o futebol, velho. Porque, pelo amor de Deus, de Uhum. certa forma, a política e a religião estão atreladas ao ser humano, né? Ao propósito de vida, melhora da humanidade, enfim. Então, se você tem uma visão mais de esquerda, você pode acreditar que isso é melhor para a sociedade. É uma questão central da sociedade, certo? Agora, futebol, velho, o cara vai matar o outro por causa disso. Quer dizer, matar o outro por causa das outras coisas é muito errado. Mas eu falo, futebol é uma coisa tão superficial que mesmo assim consegue pegar a pessoa ali, entendeu? Pra você ver o nível que a gente tá ainda Exato. da evolução. Isso. Não, A gente é Exato. meio doido, cara. E isso também é o lado mais triste, isso expulsa muitas mulheres desses grupos. Uhum. Porque assim, ó, quem que é violento na espécie humana? É o homem. Tá? Isso tem uma certa ligação com a testosterona, porque a gente tem 10 vezes mais testosterona que as mulheres. A testosterona não é um hormônio neurotransmissor de violência, mas ele aumenta a violência naquelas pessoas que já têm uma predisposição. Então você vai ver crime hediondo, é tudo homem. Você vai ver violência em estádio de futebol, é homem batendo em homem. Né? Então, a tristeza que eu vejo nisso, na política nem tanto, na política a coisa já é mais misturada e na religião também. Mas essa questão de futebol é uma coisa muito também masculina, violenta, mas tem solução, tá? Porque assim, o fato da gente ser uma espécie que tem um certo nível de violência, não quer dizer que a gente possa diminuir essa violência. No Japão, a maior parte dos crimes hediondos são por homens também. Só que a criminalidade é muito mais baixa do que no Brasil. Por quê? Porque os caras têm leis decentes, Sim. né, que realmente vão botar na cadeia por um bom tempo uma pessoa que comete um crime hediondo em vários países. No Brasil, não, né? Você comete um crime, às vezes, até de assassinato, você fica 10 anos na cadeia só, né? Quase tá dizendo ali, tá tudo certo você fazer isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: com leis, a gente consegue controlar isso um pouco. Lá na Inglaterra, lembra os hooligans, lá na década de 80? Eram uns torcedores. Cara, era brutal também as torcidas na Inglaterra. Só que os caras resolveram esse negócio. Diminuíram essa violência com legislação, com campanhas. E hoje a mulherada, todo mundo vai no estádio. Então dá para fazer isso aqui no Brasil também. Né? A gente tem muita violência no Brasil, porque o Brasil é um país muito violento. Tudo é violento no Brasil, sabe? Então, o trânsito é violento, as pessoas são grossas, né? E isso tem uma herança cultural que a gente tem que mexer no país. Sempre vai ser mais homem do que mulher. Então, só voltando a essa questão do futebol. Sim. Mas eu concordo contigo, a razão dessa violência, de ser uma coisa mais fútil de esporte, é um negócio muito foda. É muito bizarro, foda. né? Mas é porque você tá no grupo, cara. Você tá naquele grupo. Mas eu também não entendo tanto. Eu não sou especialista nessa psicologia da violência, mas futebol é uma coisa foda. E mais a única coisa que eu posso trazer da biologia é o seguinte: nós, galera, a gente tem o nosso grupo, a gente geralmente não gosta muito do grupo que tá logo ao lado, entendeu? Então, assim, é Brasil, Argentina, é o país que tá logo ao lado. Então, assim, por exemplo, é Corinthians e Palmeiras, é Flamengo e Fluminense, o Flamengo e Vasco, são os times que estão ali, sacou? Lá em Floripa é o Avaí e o Figueirense, que são os dois. Lá no Rio Grande do Sul é o Grêmio e o Inter. Então, assim, já entre o Grêmio e o Corinthians, já não é tão. Já entre o Grêmio e sei lá, o Flamengo também a coisa não é tão. Então, essa coisa um pouquinho mais de vizinho. Novamente, isso é biologia humana. Entra na cara. parada do ambiente Legal. também, né? Isso Então, é foda, cara. uma pessoa que nasce, sei lá em Portugal, vai torcer para, não conheço muito, sei lá, Real Madrid e tal, esses times, e aí o cara que nasce aqui em São Paulo vai nascer para São Paulo, Corinthians e tudo mais, né? Mas aí, Verdade. voltando à tua pergunta inicial, como é que a gente mudou? Eu, por exemplo, eu nasci torcendo para um time. Mas assim, meus pais não eram torcedores roxos desse time. Da mesma maneira que meus pais
tinham, e até tem até hoje uma religião, mas também não tinha, por exemplo, na minha casa não tinha símbolos religiosos, ou tinha pouquíssimos símbolos religiosos, a gente não era muito praticante, então eu não tive essa herança cultural tão forte, tanto da religião, quanto do time de futebol, de maneira que hoje eu não torço para nenhum time específico, Sim, sim. né? Tenho Time é mais uma analogia, né? Não, Ele mas só é faz- a mesma coisa. E da mesma coisa da religião. Então, eu acho assim que no meu caso, quando eu comecei a aprender biologia, química na escola, e que eu vi que a versão da ciência de evolução e fazia muito mais sentido que a religião, não foi fácil, eu não vou dizer isso, mas também não foi tão complicado assim, sabe? Porque, novamente, eu tive um acesso a essa outra visão de mundo chamada ciência num momento relativamente cedo da minha formação, e aquela visão de mundo religiosa não foi tão forte também. Uhum. O que acontece em muitos países que são muito religiosos, que é o caso do Brasil, por exemplo, é que a visão religiosa ela é muito forte desde o nascimento, seja com simbologia, seja com a ida a cultos e coisa dessa maneira, e a visão da ciência ou ela nem vem, em muitos casos, ou ela vem muito tardiamente, de modo que se torna muito mais difícil a pessoa saber que existe uma outra visão de mundo, questionar essa outra visão de mundo e, num país que é um tanto violento, estar aberto ao diálogo. Uhum. Beleza? Você vê no trânsito no Brasil, é um trânsito violento. Ah, deu lá uma batida, alguma coisa. Muitas vezes a galera já sai no tapa. A galera nem para assim para falar, olha, o que será que aconteceu Você aqui? tá bem, né? Você tá bem, alguma coisa. Machucou aí. Não, a tudo. galera parece que já tá ali querendo sair no... Cara, é foda. Aí você junta isso, né? Você junta identidade de grupo. Você junta um país bastante violento, que não tem muito diálogo, aí fica foda. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que mostrar as diferentes possibilidades e visão de mundo. Uma visão de mundo é fé, religião. Outra é a ciência, beleza? Que é importante que a gente tenha um letramento científico maior. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. E o que eu acho importante no Brasil também é a gente trabalhar, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de campanhas, uma redução da violência, não só da violência física, mas da violência também verbal. Pra gente, Perfeito. a gente cara, o Brasil é um país muito violento, cara. A gente realmente, o diálogo entre as O pessoas... brasileiro é grosseiro, né, velho? Não só o Brasil, outros países também. Mas eu sinto, assim, no Brasil, cara, um nível, assim, de grosseria mesmo entre as pessoas. Dependendo Falta de do assunto, educação, é. cara. E aí as pessoas não conversam. Aí você não consegue botar numa mesa, por exemplo, alguém da direita e da esquerda, um ateu e um crente, um palmeirense e um corintiano, entendeu? Porque é capaz da galera sair no tapa, sacou? Sim. E se a gente não botar esses rótulos, corintiano, palmeirense, ateu, sei lá o quê, tira esses rótulos fora, a gente estaria aqui batendo um papo maravilhoso, de boa. Aí não tem essa grosseria, né? A Exato. grosseria vem quando normalmente a gente vai contra a visão daquela pessoa. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.